Imagine você estar vivendo em um tempo de muita corrupção, violência nas ruas, injustiça no governo e líderes religiosos corruptos. Você olha ao redor e se pergunta, onde está Deus? Por que ele não faz nada? Esse não é um cenário de 2026. Esse é o cenário de Judá por volta de 605 a.C. E foi exatamente nesse contexto que um profeta chamado Abacuque decidiu abrir o coração e confrontar Deus de forma honesta. Hoje vamos mergulhar no livro de Abacuque, um dos livros mais curtos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da Bíblia. Um livro que começa com um clamor desesperado e termina com um dos hinos de louvor mais bonitos de toda a Escritura. Se você já se perguntou por que o mal parece vencer, por que Deus demora a agir, ou como viver com fé em meio ao caos, este estudo é para você. Vamos dividir esta mensagem em 4 grandes momentos, exatamente como o próprio Abacuque viveu sua jornada. Abacuque começa com uma pergunta que muitos de nós já fizemos. Até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não me ouves? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Ele não estava sendo irreverente, estava sendo sincero. Judá estava podre por dentro, violência, injustiça, lei paralisada, o ímpio cercando o justo. O profeta não escondeu sua frustração. Ele não fez uma oração bonitinha, ele gritou. Isso nos ensina uma lição poderosa. A sinceridade na oração não é falta de fé, é prova de intimidade com Deus. Deus não se assusta com nossas perguntas. Ele se entristece quando fingimos que está tudo bem quando, na verdade, nosso coração está despedaçado. Abacuque estava olhando para a realidade ao seu redor e não conseguia conciliar o que via com o caráter de Deus. E ele teve coragem de dizer isso em voz alta. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Corrupção no país, violência nas cidades, igreja morna, família desmoronando, e você se pergunta, Senhor, por que tu ficas em silêncio? Deus não te repreenderá por perguntar, mas ele pode responder de um jeito que você não espera. Deus responde, mas a resposta deixa Abacuque ainda mais perplexo. Olhem entre as nações e vejam, fiquem atônitos e pasmem, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, ainda que alguém vô-la contasse. E qual era essa obra? Deus iria levantar os babilônios, um povo conhecido por sua crueldade extrema, para trazer juízo sobre Judá. Imagine o choque do profeta. Senhor, eu reclamei da violência em Judá, e tu vais trazer um povo ainda mais violento para nos punir? Isso faz sentido? Abacuque fica dividido. Ele reconhece que Deus é santo e justo, mas não consegue entender por que Deus usaria um instrumento tão perverso para disciplinar seu próprio povo. Aqui está a grande lição desta sessão. Os planos de Deus muitas vezes não se encaixam na nossa lógica humana. Nós queremos que Deus haja do nosso jeito, no nosso tempo, com as pessoas que nós aprovamos. Mas a soberania de Deus é soberana justamente porque não pede nossa aprovação. Às vezes Deus permite que o pior aconteça para realizar um propósito maior, e isso nos deixa desconfortáveis. Mas é exatamente aí que a fé é testada. Abacuque sobe à torre de vigia. Ele decide esperar em Deus, e Deus responde novamente. No capítulo 2, versículo 4, encontramos uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Eis que o soberbo não tem a alma reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa declaração se tornaria o alicerce de 3 grandes movimentos na história. O profeta Abacuque, o apóstolo Paulo e o monge Martinho Lutero na Reforma Protestante. O que Deus está dizendo? Em tempos de crise, o justo não vive pela força das armas, nem pela mudança das circunstâncias, nem pela vitória política. O justo vive pela fé inabalável na soberania e na fidelidade de Deus. Deus continua no capítulo 2, dando 5 ais contra a Babilônia, mostrando que, embora ele use os babilônios como instrumento, ele também os julgará no tempo certo. A mensagem é clara. O ímpio parece prosperar por um tempo, mas seu fim é certo. O justo pode sofrer por um tempo, mas sua vida está ancorada em algo eterno, a fé. Talvez você esteja hoje vendo o mal triunfar. Talvez a injustiça esteja vencendo na sua família, na sua cidade ou no seu país. Deus está dizendo para você o mesmo que disse a Abacuque. O justo viverá pela fé, não pela visão, não pelo sentimento, pela fé. Agora chegamos ao ponto mais bonito do livro. No capítulo 3, Abacuque não está mais questionando. Ele está orando, e sua oração se transforma em um salmo magnífico. Ele lembra os grandes feitos de Deus no passado, o Êxodo, o Monte Sinai tremendo, as águas se abrindo, e então
ele faz uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o clímax da jornada de Abacuque, do clamor de "Por quê, Senhor?". Ele chega ao louvor de "Ainda que eu me alegrarei". Ele aprendeu que a alegria do crente não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de quem Deus é. Mesmo que a economia colapse, mesmo que a violência aumente, mesmo que a igreja seja perseguida, mesmo que falte comida na mesa, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Essa é a fé madura, essa é a fé que agrada a Deus. Abacuque termina o livro dizendo: "O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os das servas e me faz andar sobre os meus lugares altos. Ele saiu do vale do lamento e subiu aos lugares altos da adoração". Qual é a mensagem de Abacuque para nós hoje, em 2026? Primeiro, seja honesto com Deus nas suas orações. Segundo, confie que Deus está no controle, mesmo quando seus métodos nos surpreendem. Terceiro, viva pela fé, não pelas circunstâncias. Quarto, aprenda a passar do lamento à adoração, não porque tudo melhorou, mas porque Deus continua sendo Deus. Se você está atravessando um tempo difícil, quero te encorajar. Suba à sua torre de vigia, espere em Deus e declare com Abacuque: "Ainda que eu, todavia, me alegrarei no Senhor". Que o Deus de Abacuque seja a sua força hoje. Que os seus pés sejam firmes como os da serva e que você ande nos lugares altos, mesmo quando o vale estiver escuro. Amém. O justo viverá pela fé.